Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos começar mais uma live com o propósito de continuar o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos chegando aí, já estou vendo aqui o irmão Nilson, a nossa irmã Polly, o Marquinhos, o Sabino, o Nem. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quero aproveitar essa oportunidade para continuar o estudo aqui pela internet também. Tem algumas pessoas que não são, né, da nossa congregação que têm aproveitado esse tempo também para compartilhar junto com a gente e de receber um pouco da palavra de Deus. Então eu decidi a gente fazer essas lives na quinta-feira também, né, para aproveitar esse tempo, né? Como vocês estão em casa, eu também estou em casa, nós podemos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco. Ontem a gente voltou com os cultos na nossa igreja, nas quartas-feiras. A gente tem percebido aí essa dificuldade, né, de estar voltando, porque começa, para, mas a gente tem que ser perseverante, né? A gente tem que se adaptar e eu quero te encorajar, né, a estar com a gente na congregação também, na igreja. A gente está tomando todos os cuidados, né? Tem o distanciamento, tem o tapete sanitizante, tem o álcool em gel e até segunda ordem nós vamos continuar congregando. Então, domingo agora nós temos a nossa reunião na eclésia mesmo. Vou continuar com os estudos aqui. Provavelmente eu devo fazer uma live na segunda-feira, continuando o estudo, ou seja, a ministração de domingo vou fazer na segunda-feira para os irmãos que não podem estar com a gente do grupo de risco, né? Estou vendo a Maurina que também está assistindo. Paz do Senhor, o Ebert também está aqui, glória a Deus. Então a gente vai estudar um pouco mais sobre Filipenses. Ontem a gente teve um tempo precioso lá na igreja e eu espero que você esteja acompanhando com a gente essa sequência de estudos, né? Eu estava vendo aqui só o capítulo de número 2 de Filipenses. Nós vamos ministrar pelo menos 4 mensagens, né? Nós falamos sobre a unidade, os versículos do 1 ao 5, falamos sobre a vida de Cristo como exemplo para a vida do cristão, do verso 5 ao verso 11. Depois, agora nós vamos falar do verso 12 ao 18, né? Que é a continuidade daquilo que Jesus Cristo, aquilo que Paulo estava escrevendo nos versos anteriores. Então, deixa eu situar você aqui, né? Olha lá, a Beatriz está aqui também. Deus abençoe. Minha mãe está aqui também. Então, vamos lá, vamos situar. Paulo estava corrigindo alguns problemas na igreja Filipos, sobre os relacionamentos internos da igreja. E eu já quero falar com você que a igreja é um lugar para restauração de relacionamentos, né? De fato, a gente ouve muito sobre a questão de pessoas que foram feridas na igreja, feridas pela igreja, mas de fato, irmãos, foram feridas por pessoas, né? Pessoas talvez que também estavam feridas, pessoas que talvez não foram curadas também e por algum motivo foram feridas por essas pessoas, né? Não é a igreja em si que fere, mas são as pessoas que estão na igreja, porque são pessoas, são seres humanos, falham, erram, têm suas dificuldades também, como em qualquer outra área, né? A igreja é uma grande família e é impossível não existir conflitos em família. Mas, de fato, nós temos a palavra de Deus que nos encoraja a permanecermos, né, em unidade, a permanecermos mesmo com todas essas dificuldades, né? Algumas pessoas acham e costumam falar que é melhor lidar com animais do que lidar com pessoas. Mas eu acho que, na realidade, isso é uma conversa de pessoas que querem fugir de um confronto ou fugir de algo mais sério, sabe?
E a igreja é isso, a igreja é lugar de confronto, a igreja é lugar de exortação, a igreja é lugar de acertos, mas também é lugar de erros também, né? E a gente precisa saber lidar com isso. A maturidade cristã, ela traz isso para nós, né? Sabedoria para lidar com as diferenças, para lidar com as oscilações daqueles que são ainda pequenos na fé ou fracos na fé. Então, a maturidade cristã ela serve para isso. Você precisa estar crescendo espiritualmente para você, na realidade, ao invés de estar nesse ambiente como um causador de problemas, estar nesse ambiente para ser um solucionador de problemas, né? Então, o apóstolo Paulo estava vindo com essa correção sobre os relacionamentos internos da igreja de Filipenses, e ele fala nos versos de 1 ao 4 sobre essa motivação que nós temos em Cristo, né? Vivermos uma vida de compaixão, uma vida de entranháveis afetos, né? Sabendo se posicionar na dor do outro, sabendo se alegrar também com aqueles que se alegram, a festejar com aqueles que são vitoriosos, né? E deixando de lado o partidarismo, deixando de lado a ambição própria. O cristianismo nos ensina isso. Paulo estava trazendo isso, e do verso 5 ao 11, Paulo dá o exemplo de Cristo, né? Que sendo Deus se esvaziou, sendo Deus não levou por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua glória, ele foi obediente a Deus, obediente ao Pai, obediente ao propósito, até morte e morte de cruz. E por causa dessa morte de cruz, Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. Então Paulo agora, ele vai continuar esse assunto, né, após ter trago esse exemplo de Cristo para nós, agora trazendo a prática disso na nossa vida, na vida do cristão, né? A palavra de Deus, ela não pode ser somente ouvida pelo cristão, mas ela precisa ser ouvida e precisa ser praticada, né? Então nós precisamos pegar essa palavra e obedecer a palavra de Deus, custe o que custar para a gente. E independente daquilo que a gente acha que a gente está perdendo ou ganhando, obedecer a Deus é a melhor escolha que nós devemos fazer, amém? Estou vendo aqui que o Felipe entrou, Deus abençoe, o Fausto está aqui também, Deus abençoe. Então vamos lá, vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, verso 12 a 18, e eu quero trazer algumas coisas interessantes aqui para a nossa vida, amém? Verso 12 ao 18, diz assim, Paulo continua o assunto depois de ter trago o exemplo de Cristo, ele diz, assim pois, ou seja, dando continuidade ao assunto, ele diz, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse tempo de estudo, por esse tempo de reflexão sobre a sua palavra. Nós estamos e queremos obedecê-la, sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor possa alcançar de alguma forma a vida dos meus irmãos, aonde eles estão agora, que a tua palavra possa gerar frutos dignos de justiça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Nós te pedimos, abençoamos a vida de cada irmão, de cada família, de cada lar nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou vendo aqui a Yanara entrou, Raquel Marciano Oliveira, ô glória, povo lá da Paraíba assistindo a gente aqui, Deus abençoe, dá um abraço no Magela, meu sócio, meu irmão, meu amigo, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém?
Então vamos lá. Paulo começa então esse tópico ou esse verso, né, dando continuidade sobre o exemplo de Cristo. Ele diz: assim, pois, meus amados, ou amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Note que Paulo ele menciona a vida de Cristo como exemplo e ele diz: agora vocês que são discípulos de Cristo, que são filhos de Deus, obedeçam tanto na minha presença quanto na minha ausência. E é interessante isso, irmãos, porque um dos aspectos interessantes na vida do cristão é essa questão da submissão. Quando Jesus ele chama os seus discípulos em Mateus capítulo 28 e anuncia a comissão dos discípulos para irem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Jesus disse, olha, os ensinando a permanecer ou a obedecer todos os meus ensinamentos. Então, uma das coisas que Jesus diz para os discípulos vocês vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipule-os, ensinando-os a permanecer nos meus ensinamentos, ou a obedecer os meus ensinamentos. Então, uma coisa fundamental na vida do cristão, na vida do crente, na vida daqueles que são nascidos de novo, é obedecer a palavra de Deus. Todo crescimento ele está diretamente relacionado à sua prática na palavra de Deus, a sua prática naquilo que você deseja ou você determina a obedecer na palavra de Deus. Então Paulo ele fala, olha, eu quero que vocês continuem obedecendo a palavra, obedecendo o evangelho, tanto quando vocês obedeciam na minha presença quanto na minha ausência. E é interessante isso porque ele fala que essa obediência ela não pode ser circunstancial, ou ela não pode depender somente de eu obedeço quando eu estou perto do pastor, ou quando eu estou perto do líder, ou quando eu estou perto de alguém, e quando eu não estou perto, aí eu faço da maneira como que eu achar que devo fazer. Então essa obediência à palavra de Deus ela não pode ser circunstancial, ela precisa ser uma decisão do nosso coração, sabendo que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E eu anotei dois aspectos interessantes sobre a questão da obediência e da submissão, e a palavra talvez mais acertada aqui seria a submissão. É que na vida cristã, uma das coisas mais importantes para o seu crescimento espiritual é viver uma vida de submissão. Agora, essa submissão ela precisa estar diretamente ligada à vontade de Deus e à palavra de Deus. Nós nunca devemos nos submeter a algo que foge daquilo que é a vontade de Deus ou daquilo que a palavra de Deus nos direciona a se submeter, né? Agora, esse crescimento espiritual, ele começa desde a infância, desde quando nós nascemos de novo, quando começamos a dar os primeiros passos na fé, e isso vai até o fim da nossa caminhada, né, nessa terra, ou seja, nos submetendo. Agora, uma coisa que é importante nós entendermos é que muitas pessoas elas não conseguem sair da dependência total de outras pessoas. E isso é ruim por um lado, porque na realidade Deus quer que você de alguma forma cresça, amadureça espiritualmente. E essa dependência total, eu falo no sentido de que tudo que eu vou fazer, eu preciso de uma bênção. A bênção do pastor, a bênção do líder. Não, na realidade, ser submisso não é simplesmente abaixar a cabeça para você simplesmente receber uma bênção, mas é entender que nessa submissão você precisa crescer. Ao ponto não de você tornar-se um independente, né? Mas de você você ter um equilíbrio na sua vida espiritual, sabendo, né, que você não deve viver sozinho, você não deve viver independente, porque se Deus ele estabeleceu as autoridades, nós precisamos viver debaixo dessas autoridades, mas não simplesmente viver na total dependência,
a tudo que eu vou fazer eu preciso de uma bênção. Eu vou viajar, pastor, me abençoa. Eu comprei um carro, pastor, unge o meu carro. Na realidade, irmãos, isso a gente faz isso na fase infantil do evangelho, quando a gente está crescendo, que a gente está dando os primeiros passos, que a gente não sabe caminhar com as nossas pernas, mas Deus quer que você vá crescendo, Deus quer que você vá desenvolvendo essa maturidade espiritual, e tudo isso está diretamente ligado a você obedecer a palavra de Deus, obedecer tanto na ausência quanto na presença, né? Ontem eu comentei isso na igreja, e é interessante, irmãos, às vezes nós temos a facilidade de demonstrar algumas coisas quando a gente está num grupo de pessoas. Por exemplo, eu vou me portar como um crente na frente do pastor, na frente da igreja, mas se eu estou longe da igreja, se eu estou longe daquele grupo de pessoas, eu vivo da maneira como que o mundo deseja, ou da maneira como que os outros grupos vivem. Na realidade, você está sendo incoerente com a sua própria vida, né? Então, você precisa achar um equilíbrio nessa relação da dependência e da independência, né? Achando um equilíbrio, sabendo que a obediência maior precisa ser na palavra de Deus. Então, Paulo diz, olha, vocês não têm dificuldade de obedecer na minha presença e muito mais agora na minha ausência. Então, obedeçam, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele diz, obedeçam a palavra, obedeçam o evangelho, obedeçam às suas autoridades, mas tudo isso debaixo de um equilíbrio, né? Tudo isso debaixo de uma sabedoria, né? Você não vai obedecer a alguém que te direciona a ultrapassar limites da palavra de Deus, ou limites relacionados àquilo que nós entendemos que pode nos trazer dano. Em contrapartida também, você não vai viver na dependência da vida inteira das outras pessoas para você ter uma trajetória, né? É interessante falar um pouco sobre isso, porque isso está diretamente ligado ao que Paulo continua dizendo, desenvolvendo a vossa salvação com temor e com tremor. É muito pontual isso que Paulo está dizendo, porque esse desenvolvimento da salvação, e quando Paulo fala isso, você pode perguntar assim, pastor, mas eu não sou salvo pela graça, eu não sou salvo de graça, eu não sou salvo pela graça de Deus, e eu não recebo isso pela fé. Sim, de fato, nós recebemos a nossa salvação pela fé, por causa da graça de Deus, né? Ele deu seu Filho Jesus por amor a nós, mas nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então existe um desenvolvimento da nossa salvação. E como isso acontece? Isso acontece diretamente na nossa alma, ou seja, esse desenvolvimento é na nossa mentalidade. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós nascemos no Espírito, mas nós precisamos o que agora? A partir de agora, depois que recebemos essa vida no Espírito, precisamos agora renovar a nossa mente. Nós entramos na família de Deus, mas ainda com muitas coisas da velha natureza que precisam se submeter a esse desenvolvimento da salvação. Então, Paulo ele fala que nós devemos desenvolver essa salvação, ter uma ação completa. Ontem eu dei esse exemplo na igreja e eu achei interessante porque é como uma linha de chegada. Você está numa trajetória e Deus ele te dá todas as ferramentas que você precisa para você chegar com segurança até o final dessa linha de chegada. Mas isso depende agora não mais de Deus, porque Deus ele te deu as ferramentas. Agora depende de você compreender que você precisa aplicar na sua vida a vontade de Deus, aplicar na sua vida a palavra de Deus. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra de Deus. O que transforma a vida do homem é conhecer a verdade, mas permanecer nessa verdade. Jesus, quando disse isso em João capítulo 8, verso 31, ele diz para os judeus que criam nele, se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Então, não é somente conhecer, mas é permanecer. O desenvolvimento da nossa salvação depende em permanecermos nessa vontade de Deus para cada um de nós. Por isso que muitas pessoas são inconstantes,
Por isso muitas pessoas hoje, elas estão num lugar em Deus e amanhã já não estão mais, porque elas não permanecem, elas não buscam a firmeza da doutrina da palavra de Deus na vida. E é interessante falar isso porque a doutrina, ela precisa ser praticada, né? Na realidade, a doutrina não deve ser imposta, mas ela precisa ser praticada. Quando nós falamos de doutrina, às vezes nós pensamos muito no aspecto de uso e costumes, mas na realidade não é isso. A doutrina é o ensino. E o ensino na realidade, o propósito do ensino é você colocá-la em prática na sua vida. Você nunca vai ter resultados se você somente conhecer e não praticar, entende? Você só vai conseguir ter resultados na sua vida diferentes da sua velha natureza se você pegar aquilo que a sua nova natureza diz, o que a palavra de Deus diz, e colocar esse ensino da palavra em prática na sua vida. Quero te dar um exemplo. A Bíblia diz, por exemplo, que como nós precisamos obedecer, Jesus nos ensina a amar uns aos outros, a suportar uns aos outros, a viver em comunhão, a viver em unidade. A palavra de Deus ensina, por exemplo, o filho a honrar pai e mãe. A palavra de Deus ensina que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A palavra de Deus diz que a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Todas essas coisas são vontades de Deus para o ser humano, vontade de Deus para a sua criação, vontade de Deus para os seus filhos, e que são ensinos que precisam ser praticados na vida. E se não forem praticados, a consequência disso é você não cresce, você não desenvolve a sua salvação, né? Então, por exemplo, nós vemos no nosso contexto muitas pessoas com dificuldade em relacionamentos, mas aí quando você diz assim, olha, pegue a palavra de Deus e pratique no seu casamento, as pessoas desconsideram a palavra de Deus, preferem a razão, preferem dar voz às circunstâncias, preferem dar voz ao seu direito, e ao invés de se submeter à palavra. Quando você se submete à palavra, você está desenvolvendo a sua salvação. Você está colocando a vontade de Deus na sua vida em prática. E isso vai fazer você crescer espiritualmente, isso vai desenvolver a vida de Deus em você. E é interessante porque o verso 13, Paulo vai dizer o seguinte, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É interessante isso, né? Eu anotei aqui, eu quero ler para você. A verdade revelada e conhecida por nós deve ter ação completa em nossas vidas. Isso é, corresponder à palavra. O nosso crescimento depende dessa parceria com Deus e com sua palavra. Deus tem uma boa vontade, nós sabemos que foi dele que veio todo o desejo da salvação. Tudo provém de Deus, irmãos. Nada vem do homem. Não é o homem que buscou a Deus. Romanos 3 vai dizer que nenhum homem sequer procura a Deus. Ou seja, Deus é que se esvaziou da sua glória e Deus é que trouxe, que nos ofereceu a salvação através do seu Filho Jesus. Então tudo provém de Deus. Por isso que Paulo diz, porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aí é o seguinte, Deus tem uma vontade para nós e nós temos uma vontade. Com qual delas nós devemos ficar? Nós devemos ficar com a vontade de Deus ou com a nossa vontade? Aí tem a questão por exemplo, a gente pega a palavra de Deus e a Bíblia diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, que nós devemos andar no Espírito e nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que a gente ande no Espírito, certo? Essa é a vontade de Deus. Essa é a boa vontade de Deus para nós. O querer e o efetuar de Deus eu te dou a ferramenta, ande no Espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da carne de vocês. E aí o que a gente faz? A gente escolhe. Ou a gente anda no Espírito, ou a gente satisfaz a carne. É uma questão de obediência. Agora é uma questão de você colocar na sua vida em prática a palavra de Deus. Como eu sei que eu estou andando no Espírito? É quando você, de fato, manifesta um fruto do Espírito. Por exemplo, num ambiente de discussão, por exemplo, num ambiente de raiva, você
consegue controlar com domínio próprio, fruto do Espírito. Quando Deus te manda amar aquele que não merece, que você aos seus olhos vê que não merece, e você ama a si mesmo, fruto do Espírito. É quando você é paciente, fruto do Espírito. É quando você anda em benignidade ou misericórdia, fruto do Espírito. Agora, quando você direciona a sua vida para viver pela carne, contenda, partidarismo, ciúmes, todas essas outras coisas relacionadas à vontade da carne. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas diz, olha, a vontade de Deus é que a gente ande no Espírito, mas vai depender de você se você vai querer andar no Espírito ou viver uma vida na carne. Então, esse desenvolvimento, essa boa vontade de Deus, ela foi manifestada por Deus em nós, mas depende de cada um de nós desejar viver essa boa vontade de Deus para a nossa vida. Por exemplo, Romanos capítulo 12, no verso 2, Paulo vai falar que nós devemos renovar a nossa mente. Queria que você abrisse lá, vamos lá, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo diz, vamos ler o 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós ofereçamos a nossa vida como sacrifício vivo, né? Tudo que nós temos, espírito, alma e corpo, oferecendo a Deus como louvor, como sacrifício. Esse é o culto racional que nós devemos dar a Deus. E o verso 2 vai dizer, não se amoldem ao padrão desse mundo. Qual é a vontade de Deus? Que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo. Que nós não tomemos a forma do padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós nos tornamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Quando nós pegamos essa vontade de Deus e fazemos na nossa vida. Isso é o que Paulo está dizendo para nós. Paulo está dizendo, olha, vocês agora, Deus tem essa vontade e o realizar vem de Deus e o querer vem de Deus através dessa vontade. Agora, Deus já liberou tudo. Agora não depende mais de Deus, depende de nós. Depende de nós aplicarmos a palavra, depende de nós sermos disciplinados. Eu falei um pouco sobre isso ontem na igreja, a questão da disciplina, né? E a disciplina ela tem esse poder relacionado à submissão de nos libertar, né? Quando Deus ele coloca essas questões na nossa vida, é justamente para nos libertar. Por exemplo, essa questão da própria submissão. A submissão é uma libertação. Muitas pessoas não se submetem a nada, irmãos. Muitas pessoas não conseguem se submeter a nada. Elas têm a razão de tudo, tudo tem que ser do jeito delas, tudo tem que ser da forma delas, e se não for do jeito, já não serve. Mas a submissão, ela liberta a gente da gente fazer somente a nossa própria vontade. A submissão liberta a gente de fazer somente a nossa própria vontade. É igual, por exemplo, quando você cria a disciplina da leitura. O que a leitura pode fazer em você? Ela pode te libertar do quê? Da ignorância. Então, quando nós nos submetemos, quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus para a nossa vida, na realidade nós estamos sendo libertados daquilo que é ruim, daquilo que não é mais operante na nossa vida. Então, a submissão é uma questão, ou seja, a submissão nos liberta de fazer somente aquilo que queremos ou somente quando tem que ser da nossa forma. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for da minha forma, eu não quero. Então, Paulo diz, olha, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E é interessante isso, irmãos. Deus tem uma vontade para nós e essa vontade é boa. Amém? Eu falei isso ontem na igreja e quero repetir para você.
Lá quando você vai ver Josué, por exemplo, no capítulo de número 1 de Josué, Josué tinha acabado de ter recebeu um e-mail de Deus dizendo: agora é contigo. Você que vai fazer com que esse povo chegue até a terra prometida. Moisés já está morto, agora é contigo. Aí, de repente, Josué se vê numa condição que ele não esperava, de ser o guia daquele povo, aquele que direcionaria aquele povo. Aí Deus falou com ele o seguinte: olha, seja forte e corajoso. E ele continua dizendo: e não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, e tudo que você fizer prosperará. Olha para você ver que interessante. Deus, ele deu a ferramenta para Josué. O que ele falou para Josué? Você quer ser próspero? Você quer ter os caminhos em prosperidade? Você quer ter sucesso nessa jornada até Nova Canaã, até a Canaã? Você quer ter sucesso nesse lugar? Tenha coragem, seja forte. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos a palavra, as circunstâncias vão continuar se levantando. Os inimigos vão continuar vindo. Seja forte e corajoso, mas não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Qual era a vontade de Deus? Que ele se apegasse à palavra. E ele se apegando à palavra, o seu caminho seria um sucesso. E ele se apegando à palavra, a sua jornada seria um sucesso. E impedir das circunstâncias se levantarem? Não. Mas o fato dele estar com a palavra, meditando nela dia e noite, isso faria com que ele tivesse sucesso na sua jornada. Então essa é a boa vontade de Deus para nós. Essa é a boa vontade de Deus para mim e para você. Tem crentes, irmãos, que não conseguem praticar a palavra, não desejam praticar a palavra. Existem áreas na minha vida e na sua vida que ainda precisam de ajustes, e esses ajustes só vão acontecer quando nós nos submetermos, quando nós entendermos que a vontade de Deus é muito melhor do que essa vontade que eu tenho hoje. Quando eu entender que a vontade de Deus para a minha vida é muito melhor, que a vontade de Deus é que vai fazer com que eu tenha sucesso no meu casamento, que eu tenha sucesso no meu trabalho, que eu tenha sucesso como pai, que eu tenha sucesso como ministro de Deus. É a vontade de Deus. E quando eu pego isso para a minha vida, eu sei que Deus está operando o querer e o efetuar nele segundo a sua boa vontade. Você está comigo? Você está comigo aí, irmãos? Valtinho, é forte mesmo. Glória a Deus. Verso 14, vamos lá. Aí Paulo vai dar mais uma dica para esses irmãos. Isso aqui é interessante demais. Ele vai dizer: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Note que Paulo ele fala: olha, façam tudo na vida de vocês sem murmuração e sem contendas. Paulo, em outro lugar, vai dizer que tudo que nós formos fazer, quer comer, quer seja beber ou fazer outra coisa, que a gente deve fazer para a glória de Deus. Em um outro lugar, Paulo fala que nós devemos dar ações de graças a Deus. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida de louvor a Deus. E quando a gente fala de murmuração e contenda, a gente logo lembra do exemplo que nós temos na própria Bíblia do povo de Israel. O que o povo de Israel fez? O povo ficou escravizado durante 400 anos, 450 anos aproximadamente no Egito. Se tornou escravo. Começou a reclamar porque era escravo. Deus ouviu o clamor do povo, veio sobre a terra, chamou Moisés para poder libertar o povo. O povo sai do Egito, sai da escravidão e vai para a terra, passa pelo deserto. Chega no deserto, o que o povo faz? Reclama porque está livre e queria voltar para o Egito de novo, para ser escravo de novo. Questão de inconstância. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a se contentar, a contemplar, a agradecer. Gratidão, irmãos. Uma vida de gratidão. Eu gosto muito de quando eu vejo Jesus agindo, operando os milagres. Por exemplo, quando ele vai multiplicar os pães e os peixes. O que Jesus faz primeiro?
Você sabe o que Jesus faz primeiro, irmão? Se você sabe o que Jesus faz primeiro, escreve aí nos comentários. O que Jesus faz antes de multiplicar os pães e os peixes? O que Jesus faz antes de ressuscitar a Lázaro? O que Jesus faz? Você sabe o que Jesus faz? Jesus, ele agradece a Deus. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Gratidão. Então Paulo está dizendo, olha, para vocês se tornarem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, vocês precisam fazer tudo sem murmuração e sem contenda. De repente o povo de Israel, os israelitas estavam no deserto e começou a sentir fome. O que o povo fez? Reclamou. Estamos passando fome. Aí o que Deus faz? Manda codornizes e manda maná. O que o povo faz? Reclama. Irmãos, murmuração atrasa a vida. Reclamação só atrasa a vida. Ao invés de você focar naquilo que não está do seu jeito, foque naquilo que você já alcançou. Para ser grato a Deus. Amém? Não está do jeito que eu quero, mas já agradeça a Deus. Viva uma vida de fé. Uma vida de fé é uma vida que agradece. Uma vida de fé é uma vida de gratidão a Deus. Jesus, ele fazia isso. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Levantou as mãos, 5 pães e 2 peixes, e multiplicou os pães e os peixes. Quer viver multiplicação na sua vida? Seja grato a Deus. E eu vou te dar mais uma dica. Ações de graças. Ações é uma atitude. Amém? Quando eu volto lá no início, e Paulo diz, vocês devem me obedecer, tanto na minha presença quanto na minha ausência, a obediência ela não pode ser circunstancial. Então muitas pessoas querem parte da palavra de Deus para obedecer porque é benefício e outra parte não é, e que não é benefício, vamos dizer assim, que não me agrada, eu não obedeço. Então, ações de graças é você viver uma vida em atitudes que rendem graças a Deus. Amém? E uma coisa que sempre tem me chamado a atenção, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, vai dizer que uma das coisas mais importantes é que nós devemos ser encontrados fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Então eu não devo obedecer só quando as coisas estão boas, eu não devo obedecer só quando as circunstâncias são favoráveis. Eu obedeço porque eu sei que é a melhor coisa que eu devo fazer. Está comigo? Então, para a gente se tornar santos, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio do quê? De uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, ao invés de nós nos moldarmos aos moldes desse mundo, vivendo uma vida de questionamento, só questiona, murmura, reclama, nada está bom. Não, nós contentamos. Nós sabemos viver contentes em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4 vai falar sobre isso. Nós aprendemos a viver contentes. Se contentar não significa se conformar com uma situação ruim. Amém? As situações podem acontecer, mas mesmo assim, Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor é bom, que a sua vontade é boa, que a sua vontade é perfeita, que a sua vontade é agradável sobre a minha vida, e eu ando debaixo dessa vontade de Deus para a minha vida. Quando você faz isso, você compreende essa atitude de gratidão, você dá testemunho do poder de Deus na sua vida para um mundo perverso e sem Deus. Qual é o sinal do fim dos tempos? Os homens seriam amantes de si mesmos, murmuradores, queixadores. Todas essas coisas ruins são práticas de filhos da desobediência que já não correspondem mais a uma vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, seja grato a Deus, seja grato por tudo aquilo que você já conquistou, seja grato a Deus porque você está com saúde, seja grato a Deus porque você tem um trabalho, seja grato a Deus porque mesmo que você esteja hoje
passando por um momento de dificuldade, um momento de tempestade, você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está comigo, irmão? Aleluia. Nós já vamos finalizar, mas voltando a essa questão da murmuração e da reclamação, né, e dessa atitude que não agrada a Deus, 1 Coríntios capítulo 10 vai falar sobre isso, né? Esses irmãos ou os israelitas, a maioria deles não agradaram a Deus e ficaram espalhados pelo deserto. E tudo aquilo que estava escrito para nosso testemunho, para aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos tomar cuidado com as intenções do nosso coração, com aquilo que sai da nossa boca, né? Relacionado a questionamentos, ou a reclamações, ou a murmurações. Isso vai impedir o nosso crescimento, isso vai impedir o nosso avanço. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de focar, parar de ter a visão somente nas coisas que estão trazendo dificuldades. Eu gosto muito da oração de Jabes, porque Jabes, se eu não me engano, é aquele que foi gerado ou que foi dado à luz com muita dor, né? O nome de Jabes foi dado a ele porque a lembrança talvez que a mãe tinha era que ele foi concebido com muita dor. Mas Jabes ele não olha para isso. A Bíblia diz que ele foi mais ilustre dos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele faz uma oração poderosa e gloriosa. Deixa eu achar aqui, eu acho que é 1 Crônicas. Eu vou achar isso aqui com você, peraí. 1 Crônicas, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 4. Aleluia! Isso aqui, olha, verso 9. 1 Crônicas 4, verso 9. Olha só que interessante. Pega isso aí para você. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Olha só a oração de Jabes. Sabe que o nome tinha muito a ver com as pessoas davam os nomes aos filhos relacionados a experiências que tinham vivido, a situações que tinham vivido. Então o nome de Jabes não trazia uma lembrança muito boa para a mãe dele. Dizia, olha, esse aí me deu trabalho. Esse aí me deu trabalho para ganhar esse menino. Ô menino que me deu dor. Mas olha só, Jabes não ficou focado nisso. O verso 10 diz, Jabes orou a Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Então, ao invés dele ficar se lamentando, o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele agradeceu ao Senhor. E ele disse, olha, eu sei que eu tenho uma oportunidade. E se o Senhor me abençoar, eu vou para cima. Então, ao invés de ficar questionando, ao invés de ficar reclamando, irmão, vai para cima. Amém. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar você. E agora, para finalizar, vamos ler o verso 16 ao 18. A Bíblia vai dizer assim, preservando a palavra da vida. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo menciona e fala sobre a preservação da palavra. Deixa eu dizer para você, Paulo estava tratando de transformação de relacionamento nessa igreja. Quando nós retemos a palavra, quando nós mantemos a palavra sobre a nossa vida, essa palavra se torna uma fonte de transformação de relacionamentos. Por isso que eu disse no início que a igreja é lugar para cura, irmãos, de relacionamentos. Se você está com um problema, por exemplo, no seu casamento, irmãos, retenha a palavra, preserve a palavra da vida, pegue a palavra, obedeça a palavra. Isso é lugar de transformação, de relacionamento. Agora, eu falei lá no início também que muitas pessoas
desistiram da igreja porque foram feridas pela igreja. Mas sabe de uma coisa? Muitas pessoas não querem ser confrontadas. Não querem ter a sua vida alinhadas à vontade de Deus. Aí o que elas fazem? Elas colocam a culpa na igreja, nos relacionamentos. Mas aí quando você chega com a palavra e diz, olha, a palavra de Deus diz isso e você não está caminhando dessa forma. Aí você diz, pastor, eu não quero viver isso. Você não quer ser confrontado, você não está preservando a palavra da vida. Porque igreja é lugar de cura, de relacionamento. Igreja é lugar de confronto, igreja é lugar de exortação, igreja é lugar de cuidado. Um pastor pega uma ovelha machucada e ele precisa tratar dessas feridas. Agora, em muitos momentos, o tratar dessas feridas, você vai ser confrontado com uma verdade. E você precisa decidir pegar essa palavra para você e aplicá-la na sua vida. Em muitos momentos isso vai ser, irmãos, constrangedor, isso vai ser difícil, mas para ter cura de relacionamento, para ter cura de transformação mesmo, você precisa reter essa palavra. E a Bíblia vai dizer mais, e Paulo vai dizer, olha, esse lugar de cura é um lugar de alegria. A igreja é um lugar, irmãos, onde nós precisamos estarmos vivendo um ambiente de alegria, um ambiente saudável, um ambiente de restauração. Sabe, a Bíblia me diz que eu devo alegrar com os meus irmãos, a Bíblia diz que eu devo chorar com os que choram, a Bíblia diz que eu posso restaurar um irmão que está em pecado. Então, a igreja é lugar de restauração, e Paulo fala que o desenvolvimento dessa salvação, ela passa pelo coletivo. Eu não posso viver a minha salvação individualmente sem estar relacionado ou sem estar em relacionamento com a igreja. Pessoas falam assim, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, esse lugar de relacionamento, esse lugar de cura, esse lugar de restauração. Paulo estava chamando esses irmãos a um lugar de restauração, a um lugar de cura, um lugar onde tinha contenda, onde tinha partidarismo, onde talvez alguns faziam algumas coisas queixando uns dos outros, murmurando uns com os outros. Paulo diz, olha, completem a minha alegria e se alegrem comigo. Olha que interessante. Paulo não queria ter uma alegria plena sem a presença dos irmãos. Paulo não queria estar satisfeito somente com as coisas dele. Paulo queria que todos estivessem também com essa mesma satisfação. Ele diz, olha, preservem a palavra da vida, porque preservando a palavra, vocês têm transformação de relacionamentos, para que no dia de Cristo, olha que interessante, Paulo ele reconhece que aquilo que ele estava fazendo para a igreja, ou aquilo que ele estava fazendo com os irmãos, era algo que ele deveria se achegar diante de Cristo com uma responsabilidade. Então é um lugar, irmãos, que nós precisamos andar, sabe? Igreja não é lugar de brincadeiras. Nós precisamos entender que nós estamos correndo uma carreira e que nós vamos chegar diante de Cristo com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Ele diz, olha, para que no dia de Cristo eu me glorie. Irmãos, é forte. É forte. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. A pior coisa, irmãos, é você correr uma carreira em vão. É você chegar lá e saber que você simplesmente correu em vão. Irmãos, isso é terrível. Isso já aconteceu com você? Já imaginou? Você tá para pegar um ônibus e de repente você corre, porque o ônibus está chegando, de repente o ônibus passa e você fica. Você correu em vão. Olha a frustração. Então, essa promoção, preservar a palavra da vida, é promover. A vida do cristão é uma vida que promove, amém? Você está no corpo de Cristo para promover. Não é para ser promovido, mas é para promover, glória a Deus. É promover os outros, é promover o crescimento dos outros. E, consequentemente, irmãos, aquilo que você planta, você colhe. Você promove o crescimento dos outros e outros promovem o seu crescimento. É para quê? Para a gente chegar diante de Cristo e não ter corrido em vão. Ele continua dizendo, nem me esforçarei inutilmente. Entretanto,
mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício em serviço da vossa fé. Olha o que Paulo diz, a importância, irmãos, desse entendimento de corpo de Cristo. Eu tenho dom, eu tenho coisas que eu posso repartir com os meus irmãos, então eu estou promovendo a fé dos meus irmãos. Alegro-me com todos vós. E ele diz, me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo não queria ter essa alegria sozinho. Amém, irmãos? Paulo não queria ter essa alegria sozinho. Paulo queria que todos estivessem no mesmo lugar, na mesma unidade de fé, caminhando com a mesma alegria de estar servindo ao Senhor, de estar servindo uns aos outros. É isso mesmo, Thalita. Somos facilitadores e não dificultadores. Nós somos solucionadores de problemas e não causadores de problemas para o corpo de Cristo. Amém? Então Paulo nos exorta, Paulo nos chama para essa responsabilidade. Paulo nos chama a obedecer, quer seja na presença, quer seja ausente. Paulo nos chama a viver essa boa vontade de Deus sobre nós, desenvolvendo essa salvação. Você tem uma responsabilidade com a sua vida espiritual, desenvolva essa vida espiritual. Amém? Cresça nessa vida espiritual. Amém? É isso aí, Stefânia, uma palavra abençoada, glória a Deus. Olha só, fazendo tudo sem reclamação, sem contendas, sabe? É dessa forma que nós damos testemunha, sendo gratos a Deus. Eu quero te fazer como é que eu falo isso aqui? Um desafio. Quero desafiar você, amém? A terminar essa live, a agradecer a Deus por tudo aquilo que você fez hoje. De repente, o seu agradecimento vai ser passar uma mensagem para o irmão, dizer: você é uma bênção de Deus na minha vida. Honre as pessoas, honre aqueles que estão envolvidos com o seu crescimento, envolvidos com as coisas que você realmente reconhece como importantes para a sua vida. Seja grato a Deus pelos seus filhos, seja grato a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pela sua casa. Faça tudo sem murmuração, sem contendas. Amém? Seja grato a Deus. Fazendo o quê? Preservando a palavra. Preservando, retendo a palavra. Retendo para ser confrontado, para ser exortado, para ser esticado pela fé, para ser bênção na vida dos outros. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pois então Paulo ele termina esses versículos e ele vai começar uma outra parte desse capítulo de número 2 que nós vamos falar no domingo na igreja, e eu vou falar provavelmente numa live na segunda-feira aqui, amém? Então os irmãos que não estiverem na congregação conosco vão ouvir essa palavra na segunda-feira, nessa live comigo. Eu acho que amanhã tem uma live também, acho que vou confirmar aqui com o Herbert, mas nós vamos anunciar uma live no Instagram da nossa igreja. Nós vamos gerar muitos conteúdos, amém, para o nosso crescimento, e vamos avançar com essa palavra que tem nos abençoado tanto, em nome de Jesus, amém? E no domingo nós vamos falar sobre relacionamentos, amém? Relacionamentos divinos. Sabe que tem muita gente que vai entrar na sua vida, irmãos, e é Deus colocando na sua vida para fazer você crescer, para fazer você avançar. Mas sabe que tem muitas pessoas que podem entrar na sua vida também, que vão fazer você retroceder. E você precisa ter discernimento. E sabe que você tem um papel também na vida dos outros. Então nós vamos falar sobre parcerias divinas no domingo, né? Que é o restante dessa parte do capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo vai falar sobre Epafrodito e Paulo vai falar sobre Timóteo, que são parceiros e cooperadores dele nessa obra de Cristo Jesus. Então, eu sei que vai ser bênção de Deus, eu sei que vai ser algo poderoso na nossa vida. Essa live vai ficar gravada. A Dani está falando aqui que nem sabia que tinha essa live, mas eu anunciei ontem no grupo e anunciei hoje, bem? Mas vai ficar gravada aí, então se você quiser ouvir, compartilha também essa live em nome de Jesus, amém? Foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe. Espero você no domingo na igreja. Vamos adorar a Deus com toda a produção, cuidado,
Vamos estar juntos, cooperando uns com os outros em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, na prática dessa palavra, no nome de Jesus. Eu amo cada um de vocês. Deus os abençoe.